Bom dia, Márcia. Bom dia, Monique, Camila, Cíntia. Cíntia, que bom ter você aqui. Washington, Bia, a Nita também. Bom dia, queridos. Rosivone, né, assim, é legal, né, essas oportunidades. Bom dia. Bom dia, Márcia, Monique. É legal ter essas oportunidades daqui, porque a gente vai vendo, né, assim, aquele grupo de pessoas que a gente está sempre aqui juntos, sempre unidos, né, e isso é bom demais. A gente vai realmente, assim, aquela família, né, que se reúne para dar bom dia, e é bom demais, e sempre tem gente nova. Deus é maravilhoso, né? Então, para você que tá entrando agora, né, ou para você que vai assistir depois essa live que fica gravada, né, nós somos irmãos da Nova Vida, né, como família da fé, e aqui temos de várias localidades, e outros irmãos também. Estamos aqui para crescer juntos na palavra de Deus. Então, você que está assistindo depois, seja muito bem-vindo, seja muito abençoado, que Deus fale ao seu coração. Aqui, bom dia, Márcio, a tia Lurdinha, Su Rocha, o André Clemente. O André Clemente, lá hoje completamos 30 anos de casados. Parabéns, André, para você e sua esposa. Que Deus abençoe muito vocês. E que esses 30 anos aí, que venham mais 30, né? Que venham mais 5, 10, 15, 20, 30, mas sempre com as bênçãos do Senhor. Que vocês possam experimentar na vida de vocês, continuar experimentando o favor de Deus, o cuidado dele, a proteção dele, né? Glória a Deus, Deus é bom. E hoje, gente, bom dia, Rose, bom dia, Kelly. Hoje é dia de jogo do Brasil. Hoje o jogo, gente, decisivo, o primeiro jogo decisivo. E de tarde, né, eu creio que quase todo mundo, ou todo mundo aqui vai estar ali na torcida, e não tem problema nenhum da gente fazer isso. Muito pelo contrário, né, é um tempo que muitas vezes até famílias se reúnem, amigos se reúnem para estarem juntos, e não tem problema nenhum em relação a isso. Por quê? A própria palavra já nos fala, né? 1 Coríntios 10, 31. Seja comer, seja beber ou qualquer coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Então a gente pode sim estar reunido em família, em amigos, né? E estarmos ali juntos, torcendo, vibrando, ficando nervosos ali por causa do que acontece na dinâmica do jogo, mas ainda assim, reunir, claro, sempre tem um lanche hoje pelo horário, de repente um almoço, mas tudo pode ser para a glória de Deus. A gente pode estar ali brincando juntos, tendo esse tempo de comunhão, e também estar glorificando o Senhor, porque, como eu já falei outras vezes, não existe o santo e o natural. Isso aqui é santo, e a igreja, ver jogo é natural. Não, tudo é para a glória de Deus. Então, vibre sim, comemore, se reúne. Se você vai ficar sozinho, com duas, não interessa, não importa. Mas vibre, torça pelo time do seu país, mas em todo tempo, que toda a sua comemoração, toda a sua torcida esteja sendo para a glória de Deus. Bom dia, Vanessa, Ana, Rejane. Lá, a Anitta falando que está torcendo pelo Brasil. Teve alguém aqui que eu vi que colocou, aqui a Kelly, lá, 2 corações em verde e amarelo. É isso aí. Vamos embora, gente, vamos estar começando aqui esse nosso tempo que passa rápido. Então vamos lá, hoje 29 de junho, e a gente tem, o nosso tema hoje é levando os fardos uns dos outros. E o versículo base é o seguinte: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Gálatas 6, 2. Quando Deus coloca pessoas que estão passando necessidade na sua vida, né, que estão passando por necessidade, Ele está vendo o que está faltando a elas, e Ele sabe que deu a você recursos para ajudá-las. É muito interessante isso.
Deus sabe, Deus conhece cada um de nós. Ele sabe os recursos que Ele mesmo tem colocado nas nossas mãos, porque Ele é o provedor. Ele sabe os dons, os talentos, as habilidades que Ele mesmo deu a cada um de nós. Então, Ele sabe, olha, aquela pessoa ali, aquele meu filho, aquela minha filha, ele tem tudo que eu mesmo já dei para ele ser bênção na vida daquela outra pessoa. É tremendo isso, né? Como a gente vê que as coisas se encaixam. Quando uma necessidade aparece perto de você, vá de imediato ao Pai e fale com Ele. Você me colocou aqui por uma razão. Você sabia que isso iria acontecer. O que você gostaria de fazer por meio de mim, que poderia ajudar essa pessoa a chegar mais perto de ti? Eu achei, gente, fantástica essa frase. Sabe por quê? Porque para mim aqui duas coisas já chamam a atenção. Primeiro, corra imediatamente ao Senhor. E isso, gente, é tão importante, sabe por quê? Porque senão nós vamos ser motivados a ajudar alguém apenas pela necessidade. E tudo bem, eu não tô querendo jogar um fardo em cima de você. Hoje a gente está falando sobre fardo, um peso, dizendo, não, você deve ficar alheio, insensível às necessidades. Não, senão eu vou estar indo de encontro à palavra. Não é isso que eu quero dizer. Mas você sabia, eu aprendi isso lá na igreja com o Bispo André há muitos anos atrás. Você sabia que até para nós ajudarmos alguém, nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo. Porque senão a gente age apenas pela emoção. E às vezes a gente vai além do que a gente deveria ir, ou vai fazer assim, coisas ou tomar atitudes que não seriam dirigidas pelo Espírito Santo naquele momento. E eu estou falando isso, daqui a pouco eu vou falar para vocês, porque eu já errei nisso. E eu aprendi ali, claro que isso não significa que eu não vou errar de novo, que eu não vou cair, mas se acontecer eu vou correr para o Senhor de novo. Mas eu fui entendendo que até para a gente ajudar, para a gente ser esse instrumento de Deus, a gente precisa ser dirigidos, nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, e isso aqui revela, né? Quando ele fala, você... corra para Deus, né? Vá de imediato ao Pai. Você me colocou aqui por uma razão, e essa deve ser a nossa. Senhor, por que você colocou essa pessoa na minha vida? O que é que tu tens? É para eu ir até onde? O que é para eu fazer? Sabe? Sendo dirigido, cada passo direcionado pelo Senhor. E a outra coisa que eu achei interessante e muito importante, que foi assim, uma pergunta que nós precisamos fazer ao Senhor: o que você gostaria de fazer por meio de mim? Ou seja, eu sou o teu instrumento. Eu sou apenas um instrumento teu para revelar a tua bondade, a tua graça, o teu amor para aquela outra pessoa. Que poderia ajudar essa pessoa a chegar mais perto de ti. Isso aqui é uma chave espiritual, queridos. Tudo que nós fazemos, eu falei ainda há pouco, quando citei o jogo, é para a glória de Deus. Então, até mesmo quando eu vou ajudar alguém, você é esse instrumento do Senhor para isso, é para a glória dele. Não é para dizer, como a Lília é boa, olha como ela é espiritual, olha como ela tem o coração aberto, olha como ela faz, não, olha, sabe, trazendo uma autoexaltação. Não, está repreendida em nome de Jesus. É para a glória dele e é para que essa pessoa veja que esse Deus, que o nosso Deus, que ele é o único provedor, que ele é o provedor, que ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura, que ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. É sempre apontando para ele, para que ela possa ver que nele ela vai encontrar todas as respostas que ela precisa para a vida dela. Sejam respostas espirituais, emocionais, materiais, ele é o provedor de todas as coisas. Então a gente não pode esquecer disso. Mas continuando, reconhecer uma necessidade na vida de uma pessoa pode ser um dos maiores convites de Deus que você possa experimentar. É fácil se frustrar com problemas de outras pessoas. Eles podem sobrecarregar você quando começa a surgir uma coisa em cima da outra. Isso é verdade. Mas em vez de olhar
para cada novo problema como mais um ralo, né? Ou seja, mais algo que vai fazer com que escoe o seu tempo, energia ou dinheiro, pergunte a Deus por que Ele o colocou nessa situação. Permita que Deus o ajude a ver além das necessidades óbvias das pessoas e ver o que Ele quer realizar nas suas vidas. Não perca o que Deus está fazendo por estar relutante em levar o peso do outro. Gente, isso aqui também eu achei tão interessante, porque permita que Deus o ajude a ver além das necessidades óbvias, sabe? O tempo todo, até para ajudar. Você lembra que eu falei? A gente precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. E no tempo todo, ore, sabe? Ore, Senhor, tu tens colocado essa pessoa na minha vida. Senhor, me ajuda. Me dá espírito de sabedoria, espírito de revelação, espírito de discernimento. Até mesmo para eu perceber o que ela está falando é exatamente o que é a verdade. Porque, infelizmente, gente, é muito triste falar isso. Mas a gente sabe que existem pessoas que se aproveitam. E não há outra palavra para isso. Infelizmente, existe. E talvez aqui todos ou quase todos já tenham caído numa situação dessa. Então, por isso, como eu falei, seja dirigido pelo Espírito Santo e ore por isso. Senhor, eu estou percebendo essa necessidade, me dá esse espírito de discernimento para perceber se isso é realmente você que, primeiro, se é você mesmo que está colocando na minha vida. Senhor, me dá espírito de discernimento, de entendimento, de sabedoria, de revelação, para eu poder entender, perceber diretamente do teu espírito as direções que eu tenho que tomar. Isso faz toda a diferença, gente. Justamente para que não se torne um ralo de energia, de tempo, de dinheiro e não se torne um fardo na nossa vida. Carregando pesos que não eram para nós carregarmos. Gente, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu já errei. Eu já carreguei fardos que não eram para eu carregar. Eu já fui além do que eu deveria ir no ajudar de uma pessoa. Isso já tem um bom tempo. Porque eu não percebi, eu não tive sabedoria, eu não tive discernimento de espírito para entender que era Lilian, é até aqui. A partir daqui sou eu que estou tratando com ela. Eu preciso tratar, sabe? E, gente, isso trouxe problemas na minha vida. Não só em mim mesma, né? Emocionais, no sentido de cansaço, de peso, de um fardo que eu estava carregando que não era para eu carregar. Como também questões, problemas em casa com a família. Porque o meu esposo, meu marido já tinha percebido, Lilian, não é para você ir além. Você já fez tudo o que você poderia, o resto é a pessoa que tem que decidir. Existem coisas que ela precisa decidir, ela precisa querer. E você não vai conseguir resolver. E eu não percebia isso. Até que o Senhor, né, abriu os meus olhos, eu entendi, e aí ele foi me ajudando a ensinar a mudar a postura, mas sempre estando disponível, mas andando em sabedoria. Por isso que eu estou falando isso com vocês. Deus o está abençoando materialmente? Pode ser que Ele esteja fazendo um depósito de suprimentos na sua vida, por meio do qual poderá prover para outras pessoas. Deus lhe deu uma vida em família forte e saudável? Pode ser que Ele queira uma casa assim para ministrar a famílias feridas a seu redor. Deus o libertou de hábitos do pecado? Ah lá, Michele botou que acontece muito com ela. Deus o libertou de hábitos de pecado? A paz de Deus o consolou em tempos de grande tristeza? Deus já proveu as suas necessidades de maneira milagrosa? Pode ser que Ele tenha edificado de propósito coisas em sua vida, para que você possa agora ser o tipo de pessoa que irá levar os fardos de outras pessoas. E, gente, aqui nesse texto de Gálatas 6:2, né, ele vai falando que a gente tem que levar, né, levar os fardos uns
pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. E esse versículo, ele tá justamente, Paulo está ensinando, depois vocês leem, gente, lá, aqui na minha Bíblia, né, acho que é a NVI, o capítulo 6 de Gálatas, de 1 a 10, é muito interessante, tem o título, o subtítulo do seguinte: façamos o bem a todos. Depois vocês leiam, sabe, ali em tudo, é bem legal, e o apóstolo Paulo vai ensinando a como a gente deve tratar aqueles que estão em dificuldades. Então, até inclusive é quando alguém cai em pecado, ou passa por momentos de fraqueza. Então, depois vocês leem e meditem sobre tudo, né? E essas palavras aqui, fardos, se refere justamente a aquelas situações que são muito difíceis de alguém carregar sozinho. Às vezes, sofrimentos, lutas, enfermidades muito fortes, tentações, perdas, preocupações, ou muitas vezes consequências até mesmo de um erro, de um pecado cometido. E aqui tem uma chave espiritual que eu falei para vocês que eu errei. Levar o fardo de alguém não significa viver a vida daquela pessoa ou assumir as responsabilidades que seriam de uma outra pessoa. E aqui que eu errei, que eu falei para vocês. Eu tomei aquele fardo como se fosse meu e não tinha nada a ver com a história. Eu tomei aquelas... Sabe, eu comecei a carregar e tentar assumir a responsabilidade por coisas que eu não tinha para tentar aliviar a dor da pessoa, mas adiantou até certo ponto, porque existiam coisas que ela precisava mudar, que ela precisava abrir mão, que ela precisava se posicionar. Por isso eu falei, sejam dirigidos pelo Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? Quando o Senhor abriu os meus olhos, eu fui me posicionando em amor, mas me deixando disponível, a pessoa foi mudando a postura. Porque eu não estava mais somente dando algo. Vocês estão entendendo? Por isso a gente precisa ser direcionado. Porque existem pessoas em que a gente vai... Senhor, eu quero ser usada. E o Senhor vai te usar e aquelas pessoas... Isso foi a solução para minha vida, você foi o instrumento, isso foi a solução, isso trouxe vida, eu conheci mais de Deus. E existem outras que, se você começa a e a gente deve ser assim, dirigido pelo Espírito Santo, começa a se afastar. Por quê? Porque na verdade só queria que necessidades fossem supridas e não queria posicionamento. Então, a gente precisa ser direcionado. Eu não estou aqui em nome de Jesus, queridos, falando contra a palavra. Eu estou trazendo algo em que eu vivi. E muitas vezes esse carregar, eu já vou ler aqui o que o pessoal está colocando, e esse carregar esses fardos não significa necessariamente ajuda financeira. Vão ter situações que sim, mas às vezes tem situações que não são financeiras, mas é você sustentar uma pessoa em oração, sabe? Tá orando por ela, tá ali na brecha, oferecendo aquele apoio emocional. Olha, eu tô aqui com você, eu tô aqui, sabe aquele abraço que a pessoa sente, você não tá sozinha. Até sim, ajudando materialmente quando for necessário, corrigindo em amor. Quando alguém caiu em pecado, e o apóstolo Paulo, nesse texto que eu falei aqui, ele fala sobre isso, não é julgando, você errou, eu não faria isso, não, é corrigindo em amor, sendo esse instrumento de Deus. Se lembra que o que a gente leu no livro? Sempre fazendo com que isso abra um espaço para a pessoa conhecer mais de Deus, mais de quem Deus é. Sabe, caminhando do lado de uma pessoa até que ela recupere as suas forças, sendo aquele suporte, suportai-vos uns aos outros, e suportai-vos uns aos outros significa seja um suporte. E a figura linguística ali é alguém que, como se tivesse alguém aqui e tivesse, sabe, se apoiando em outro alguém assim, andando assim, sendo carregado. E o que diz esse versículo? Porque assim... Eu tô com ele aqui. Vocês vão cumprir a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo, gente? É fazer tudo em amor. A lei de Cristo é o amor. Ele é amor. A palavra nos orienta que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. E como Ele nos amou, Ele se entregou por nós.
Atos 10:38 fala que Deus andava fazendo o bem a todos, que Jesus, né, andava fazendo o bem a todos. A lei de Deus, ela se resume em amar a Deus e amar ao próximo. Então, na verdade, eu estou aqui para ser esse instrumento. Mas olha só que interessante, no versículo 5, né, a gente leu o 2, né? No versículo 5, e é importante deixar isso aqui para vocês, fala assim: pois cada um deverá levar a própria carga. Eu fui pesquisar isso, gente, porque eu falei assim, parece uma contradição. Fala no 2 que a gente deve levar as cargas uns dos outros, e no 5 fala que cada um deve levar a sua própria carga. Peraí, tem alguma coisa estranha aí? Não, claro que não, que a Bíblia é perfeita e ela não se contradiz. Peraí, vamos estudar. E eu fui pesquisar. E é tão interessante porque nas traduções isso passa despercebido, mas quando a gente vai procurar o original, ele traz uma explicação. São duas palavras diferentes que são usadas no grego, lá no original. Então, em Gálatas 6:2, quando fala que a gente deve levar, né, levar os fardos, né, uns dos outros, ou as cargas uns dos outros, eu estou aqui anotado, se refere a um peso excessivo. Sabe, aquilo que é pesado demais e que uma pessoa não consegue suportar sozinha. Então, peraí, não, eu tô vendo, ela não consegue suportar. Então, peraí, vem cá, eu tô aqui para te ajudar, para ser esse suporte que você precisa. Eu tô aqui, Senhor, eis-me aqui, me envia para ser esse suporte, para ajudar aquela pessoa. Já em Gálatas 6:5, quando fala que cada um deve carregar a sua própria carga, lá em Gálatas 6:2, a palavra, eu não sei falar grego, tá, gente? Então, não desconta aí a pronúncia. A palavra o verbo é baros, não sei se é assim que fala. Em Gálatas 6:5, quando fala que cada um deve carregar a sua própria carga ou o seu próprio fardo, a palavra é portion, acho que portion, né, que se fala o seguinte, se refere à responsabilidade pessoal, aquilo que cada um deve assumir diante de Deus, aquele posicionamento. Então, o que o apóstolo Paulo está falando, olha, sejam suportes uns dos outros naquilo que eles não conseguem, naquilo que não dá para carregar sozinho, mas ao mesmo tempo, cada um, individualmente, pessoalmente, assuma as responsabilidades pessoais mesmo de cada um, as responsabilidades que cada um de nós tem que ter diante de Deus, diante da própria palavra dele. Olha como muda. Eu tenho uma responsabilidade pessoal, tem coisas que sou eu que tenho sou eu ali sozinha com o Senhor e que dependem do meu posicionamento. Tem outras coisas que eu não vou conseguir sozinha. E aí nós estamos aqui. O Senhor coloca pessoas para ajudar uns aos outros. Sabe por quê? Porque existem pesos, existem fardos, queridos, que Deus nos chama a compartilhar. Seja a gente, se a gente tiver precisando, eu preciso da tua ajuda, eu não estou conseguindo. Ou então nos deixando ser esses instrumentos para abençoar outros. Mas existem fardos ou cargas ou responsabilidades que ninguém pode cumprir por nós. Ninguém. Só eu posso. Só eu posso decidir. E isso passa por um posicionamento. Então, esse versículo, né, tem uma aplicação prática em que aponta para duas coisas, né? Primeiro, a gente tem que evitar o individualismo. Não, cada um cuida de si, cada um resolve a sua vida. Não, nós fomos chamados para ser para revelar Cristo aqui. Você é representante, somos representantes de Cristo. As suas mãos são as mãos do próprio Deus. O seu abraço, quando você abraça alguém, tem que ser Cristo sendo, abraçando alguém. Eu já recebi um abraço desse, gente, numa situação. Uma vez eu estava tão triste, tão triste, tão triste. E eu estava chorando, estava dentro da igreja, e eu estava chorando, e eu orei mentalmente assim, falei, ai Senhor, como eu queria receber um abraço teu agora, como eu queria receber um abraço teu. Gente, quando eu acabei de orar,
uma pessoa que estava perto de mim, atrás de mim, tocou no meu ombro. Eu olhei para ela, virei para ela e ela só fez assim. Ela estendeu os braços para me abraçar. E naquele abraço, eu literalmente, eu me senti abraçada por Deus e eu desabei ali. Porque eu senti, sabe mesmo assim, aquele afago de Deus ali. Você tá comigo, eu tô aqui. Quem tá te abraçando é essa sua irmã em Cristo, mas na verdade, os braços dela são os meus braços agora te envolvendo. E gente, e ali naquele momento, Deus me trouxe uma paz, tirou aquela tristeza, trouxe um renovo, me trouxe um espírito de alegria. E não houve dinheiro nenhum. A gente às vezes acha que ser um instrumento na vida do outro só tem a ver com parte financeira e a gente se fecha. Não. Se Deus quiser te usar para abençoar alguém financeiramente, deixe-se ser usado sim. A verdade, isso é uma semente. Agora, às vezes, é além disso. Agora, o outro extremo que a gente não deve cair é uma dependência irresponsável, em que eu espero que os outros façam por mim aquilo que só eu posso fazer, que aí é o versículo 5. Então, a gente precisa, por isso a gente precisa pedir discernimento. Eu falei aqui das minhas derrotas, gente, porque eu erro também, todos nós erramos. A vida cristã, ela é marcada por essa responsabilidade pessoal, mas ao mesmo tempo, por uma solidariedade mútua. Nós somos um só corpo, sabe? É uma família. Quando alguém está fraco, nós estamos ali, Senhor, eu estou aqui para sustentar. Da mesma forma, quando nós estivermos fracos, Deus vai levantar alguém para nos sustentar. Assim a igreja caminha e revela o caráter de Cristo. Então, Gálatas 6, esse versículo, eu tinha até posto mais coisa aqui, gente, mas não vai dar tempo. Eu tinha feito um paralelo. Eu peguei aqui, estudei aqui um paralelo com o versículo 9 e 10, mas não vai dar tempo. Mas em outra oportunidade a gente fala. Gálatas 6:2, que eu quero ler os comentários ali. Ele nos chama, sabe? O apóstolo Paulo está nos chamando aqui a nós amarmos de forma prática. Deus, ele ama de forma prática, porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Eu sempre falo isso, gritou lá do alto, eu amo vocês! Ainda fez até eco. e aí, e pronto, mas fica aí. Não, ele deu o seu filho. O amor de Deus, ele é prático, ele é revelado na prática na nossa vida, sabe? Então, nós somos chamados a compartilhar as cargas pesadas dos irmãos, né? Porque quando a gente faz isso, a gente está imitando a Jesus, e aí que entra essa lei do amor. Nós estamos imitando ele, que levou sobre si todos os nossos fardos. Eu tinha separado aqui também para falar, mas eu vou ler esse versículo aqui rapidinho, um deles, que tá lá, tá inclusive no texto, na referência de 1 Pedro 2:24, que fala assim, ele mesmo, Jesus, né, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Aleluia! Ele levou o nosso fardo, o fardo do nosso pecado, de uma natureza pecaminosa, para que nós pudéssemos ter a vida dele, Zoe, a vida do próprio Deus em nós. Olha só, e ele nos chama para nós fazermos isso, não de dar a nossa vida, morrer pelos pecados de alguém, porque isso nós não poderíamos, e Jesus já fez. E agora, ele nos chama para nós sermos esse instrumento dele para carregar aqueles fardos que seriam impossíveis de alguém carregar sozinho. Vou ler rapidinho aqui, 7:30, só os comentários. A Maria Elizabeth, sou muita emoção. Peço ao Espírito Santo que me direcione no equilíbrio das minhas emoções. Exatamente, seja dirigida pelo Espírito Santo. Peça a ele te ajuda, ele te responde. A Rejane botou assim mesmo. Também botou, nem sempre, entre aspas, ajudando, estamos ajudando. Sim, por isso a gente precisa orar pedindo, Senhor, me dá discernimento para saber onde ir ou até onde ir. Né? A Maria Elizabeth, sofro muito em prejuízo próprio. Gente, olha só, mas não precisa ser assim. Eu falei, eu já errei.
Mas o Senhor me ensinou. Significa que eu não vou errar de novo? Não. Mas Ele me fez estar alerta, estar atenta, estar buscando nele a direção. Então faça isso. Michele, eita, Deus que palavra. A Valerinha, sim, muitas vezes podemos ajudar, porém cada pessoa deve passar por suas aflições orando, contando conosco, e muitas vezes é para o nosso crescimento passar por processos para ajudar e auxiliar outros. Sim, é o Gálatas 5, né? Existem coisas que somos nós, né? Michele, esse Deus, presença maravilhosa, atitudes às vezes falam mais que palavras. Sempre, André, sempre atitudes vão falar mais do que palavras. Amei esse estudo de hoje, é maravilhoso mesmo. Ter atitudes nossas que impedimos que os outros cresçam com responsabilidade. Sim, a gente não pode ser instrumento para impedir o irmão, mas que nós sejamos instrumentos para crescimento dele, para revelar Cristo. Né, Michele? Como não amar esse Deus? Não tem como, né, Michele? Não tem como. Sempre orando e pedindo direção a Deus, sempre, o tempo todo. E que o Espírito Santo me direcione sempre, a Anitta colocou, e que ele sempre nos direcione, gente. Amém? Vamos embora, vamos terminar. Tinha mais coisas, gente, mas em outra oportunidade a gente vai conversando. Mas que o Senhor te abençoe. Seja esse instrumento. Obrigada, Senhor, por esse momento de comunhão. Glória a Deus, é bom demais, né, Fernanda? Fernanda lá longe, Fernanda. Mas ao mesmo tempo tão perto. Que Deus te abençoe, querido. Ore, peça ao Senhor. Senhor, me dá discernimento. Espírito de discernimento, de revolução, não. Espírito de revolução não, gente. Só se for uma revolução do espírito. De revelação e de sabedoria. E se deixe sim ser um instrumento do Senhor para abençoar outros. Amém? Deus abençoe teu dia. Ó, torcida hoje, hein, gente? Vai dar tudo certo. Então, que eles joguem bem, né? Mas porque a nossa parte a gente vai fazer, né? A gente vai torcer. Tá bom? Vamos orar. Senhor amado, muito obrigada por esse tempo. Senhor, a nossa oração hoje é ajuda-nos, Senhor, a sermos dirigidos pelo Espírito Santo, para nós diferenciarmos quando aquela situação em que nós precisamos nos posicionar, ou que alguém precisa se posicionar e a gente levar essa pessoa a esse entendimento. Mas quando também, Senhor, nós podemos ser e vamos ser instrumentos teus, para revelar quem tu és para uma outra pessoa. Em nome de Jesus, precisamos da direção do teu Espírito Santo, Senhor, para que dessa forma cresçamos e caminhemos em amor, Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês até outro dia. Tchau.